Foi uma decisão chocante, aviltante. Foi a decisão do governo brasileiro de retirar o Brasil da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Para recordar a memória respeitável dos nossos ouvintes, o Holocausto foi um dos maiores crimes contra a humanidade. Se não foi o maior, é um dos maiores. Crimes contra a humanidade por causa da perseguição, do ódio contra judeus pelos nazistas e seus aliados. 6 milhões de judeus que foram mortos. Então, existe um memorial a respeito desse triste, sinistro evento na história da humanidade. E para que genocídios semelhantes não se repitam, é que existem esses memoriais. É o caso, não é, da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, para lembrar constantemente, por meio de livros, de áudios, de filmes, de museus, palestras, debates, para que isso esteja sempre presente na memória da humanidade, para que eventos semelhantes não venham a ocorrer. E aí, vejam, a tristeza foi no decorrer desta semana que o governo Lula retirou o Brasil dessa aliança internacional. Ela é uma aliança promovida pela Organização dos Estados Americanos, que criticou de maneira acerba a atitude do governo brasileiro de retirar o Brasil dessa aliança. Essa aliança que é respeitada por 45 mil países e de 2.000 instituições internacionais. Vejam como isso está repercutindo muito mal em todas as esferas internacionais. O comissário da Organização dos Estados Americanos, Fernando Luttenberg, ele é o comissário para o combate ao antissemitismo. Ele disse que foi uma atitude totalmente equivocada do governo brasileiro, porque deu a entender que fosse uma crítica a Israel. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é a nossa postura no que diz respeito às decisões que Israel toma concernentes aos palestinos, as decisões políticas de Israel relativas aos palestinos. E não tem nada a ver a atuação, o trabalho louvável dessa aliança e da organização contra o antissemitismo, que é desenvolvido pela Organização dos Estados Americanos e também por outras organizações internacionais. O Fernando Luttenberg, que é o comissário americano de combate ao antissemitismo, ele disse, olha, não se pode mesclar as duas coisas. Uma coisa são as críticas que são válidas, ele disse. São válidas as críticas contra Israel. E outra coisa é a nossa postura no que diz respeito ao antissemitismo. E uma pesquisadora do assunto, chamada Daphne Klassman, ela numa entrevista para a Gazeta do Povo, ela disse que essa postura do governo Lula, ela mostra que esse governo é tão antissemita quanto na era de Getúlio Vargas. E criticou acerbamente a decisão do governo brasileiro
de retirar o Brasil dessa aliança internacional de memória ao Holocausto. Ela disse, olha, o Brasil se retirando dessa aliança é como se fosse um sinal de desrespeito para com a perseguição e o assassinato de 6 milhões de judeus no Holocausto, que foi praticado pelos nazistas e pelos seus aliados. E que também, disse ela, é uma espécie de tapa na cara de 120 mil judeus brasileiros. De modo que é extremamente extremamente vergonhoso para todos nós, brasileiros, que temos uma aliança com Israel. E convém lembrar que o Brasil participou de maneira muito satisfatória do 29 de novembro de 1947, quando houve a sessão especial das Nações Unidas que resultou na criação do Estado de Israel. E que resultou também no cumprimento das profecias que foram dadas aos profetas e que constam das Sagradas Escrituras. O ressurgimento do Estado de Israel. Quem foi que presidiu a sessão? Quem foi que organizou e realizou essa sessão especial? Foram brasileiros. Então nós temos um pacto, nós temos uma aliança muito grande com o Estado de Israel e com os judeus. Vejam bem, amados irmãos, é uma notícia muito, muito triste para todos nós.